Boa noite, irmãos e irmãs da Ideal Espírita, bem como a todos os irmãos que nos acompanham. Agradecidos ao Criador por tudo o que temos recebido. Nesse encontro, lançaremos um olhar sobre Francisco de Assis. Em todas as épocas, Jesus tem enviado apóstolos para orientar a humanidade. No dia 5 de julho do distante ano de 1182, século XII, uma estrela da constelação do Cristo vem mais uma vez à Terra para falar-nos do infinito amor de Deus e para viver plenamente o Evangelho, como ninguém jamais houvera vivido antes. João Evangelista vem como Francisco de Assis em nova missão de amor. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, do nosso amado Chico Xavier, em 1938, ele vai nos falar de Francisco de Assis. Está lá na página 159 do referido livro, corroborando a informação anterior. Abre aspas, o mundo espiritual preocupava-se com o comportamento de alguns chefes da igreja, que ansiavam dilatar o seu domínio sobre as consciências. O mundo espiritual então toma providências, e um dos maiores apóstolos de Jesus vem ao planeta e adota o nome de Francisco de Assis. Mas infelizmente a igreja não entendeu a lição. E nós então recordemos um pouco João. Ele sempre esteve presente em todos os acontecimentos importantes relacionados ao Mestre. Na última ceia ele ficou ao lado do Cristo. Em seus últimos momentos na carne, Francisco pediu para lerem os textos evangélicos correspondentes à última ceia. Na crucificação, João recebeu o encargo de cuidar de Maria. Nós nos lembramos, eles foram morar em Éfeso. E explicaria então o amor e a adoração de Francisco à mãe do Mestre. João também participou ativamente da expansão da Boa Nova, escrevendo 5 dos livros do Novo Testamento, o 4º Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Participou da codificação da doutrina espírita. Na Revista Espírita de 1863, nós temos escrito, abre aspas, chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. E o próprio Mestre afirmara que João estaria atuando na época da volta do Cristo à humanidade. O Consolador recebeu-o como um dos seus maiores instrutores. E encontramos também ditos, ou melhor, escritos na Revista Espírita de 1864. Abre aspas, espíritas, o nome de Jesus deve flutuar acima de vossos ensinamentos. Então nós precisamos de alguns esclarecimentos. Nós encontramos controvérsias sobre a data de nascimento de Francisco. Alguns historiadores falam em 26 de setembro de 1181, outros preferem 5 de julho de 1182. Da mesma forma sobre o desencarne. Uns historiadores preferem 3 de outubro de 1226 e outros 4 de outubro de 1226. Fatos que vão se explicar pela troca dos calendários.
O calendário romano tinha 10 meses. O calendário juliano aumentou 2 meses, passou a 12, a época de Francisco. E o gregoriano desde 1582 até hoje. Mas nós usaremos a data de 26 de setembro de 1181, aceito pela Federação Espírita Brasileira, para o nascimento, e 4 de outubro de 1226 para o desencarne. E como nós estamos 4 de outubro de 2021, nós nos lembramos desde 1930 para homenagear Francisco como patrono da ecologia e protetor dos animais. Ele passa então a ser patrono do meio ambiente. 4 de outubro, considerado Dia Mundial da Ecologia e dos Animais. Então a história nos conta o que aconteceu na noite de agora, 26 de setembro de 1181, na cidade de Assis, província da Úmbria, localizada no centro da Itália. O que aconteceu na sólida casa de pedra de Pietro de Bernardone, rico comerciante de tecidos casado com Joana Boulemont, de origem francesa. A história nos conta, Pietro estava viajando. E havia 3 dias que os trabalhos de parto da senhora começaram, mas a criança não nascia. E todo o pessoal da casa estava preocupado e já não dormia. Então, por inspiração, a criada mais antiga, de nome Fiametta, dirige-se ao Criador numa prece sincera e recebe inspirativamente a intenção de levar a senhora para a cocheira. E ela diz a todos: levemos a cama e a senhora para junto dos animais. É dali que o menino entrará no mundo. Então, na estrebaria, sob o olhar calmo de vários animais, o menino veio ao mundo. A mãe, agindo por inspiração, colocou o nome de João, Giovanni de Pietro de Bernardone. E assim ele foi batizado. Depois, então, o pai vai substituir por Francisco, em homenagem à França, já que a sua esposa era originária. E aí fica então Francisco, pequeno francês. Mas o menino João conquistava a todos com a simpatia, com a bondade, com a sinceridade nos sentimentos, e tratava com respeito e cortesia todas as pessoas que dele se aproximavam. E era comum vê-lo em Assis rodeado de pessoas que o admiravam e seguiam, porque ele era uma criatura de alegria e de paz. Quando moço, então, ele assume o nome de Francisco e assim passa a ser conhecido e começa a participar de todas as atividades comuns aos jovens daquela época. A sua festa mais importante era de São João Batista. E é nesse aspecto que ele se torna homem e vai, como soldado, participar de guerras. Durante uma delas, estando preso, ele teve um sonho premonitório onde lhe informaram: tuas armas, Francisco, são espirituais para conquistar as almas para Deus. Aí acontece uma transformação radical. Passa de jovem mundano a uma vida religiosa de completa pobreza, deixando de lado as regalias materiais para viver em cabanas. E aos amigos que se espantavam com isso, ele deixaram a vida de luxo para uma vida pobre, ele dizia: eu encontrei um enorme e precioso tesouro.
Passando um dia pela igreja de São Damião, igreja muito antiga, já em ruínas, ele encontra uma imagem gasta de Jesus, se ajoelha e começa a fazer uma prece. E pareceu-lhe ouvir no íntimo uma voz que dizia: Francisco, restaura a minha casa decadente. Francisco, então, tomando no sentido literal as palavras, ele sai dali, vai até a casa de seus pais, pega os seus pertences, vende e com o produto dessa venda ele volta e recupera o prédio da igreja, não assimilando a transcendente mensagem que se referia ao estado lamentável em que se encontrava o cristianismo pelos desmandos da igreja de Roma. E aí ele se torna então um carpinteiro trabalhando em reconstruções de igrejas. A igreja de São Damião, mais tarde, foi usada por Clara para abrigar senhoras dedicadas à vivência dos ensinamentos de Jesus. E nós nos lembramos da Ordem das Clarissas. Mais tarde, Francisco criou a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, que chegou a reunir mais de 200 mil. Era a renovação da igreja. Depois ele vai para a cidade de Gúbio, permanecendo um tempo num mosteiro. E lá nós encontramos o amor acentuado a todas as criaturas, quando ele, conversando com um lobo que aterrorizava as fazendas, ele o domestica. E dizem que depois esse lobo sempre o seguia ao ponto de dormir ao pé da sua cama. Também ele fez mais outras intervenções que eram consideradas extraordinárias, mas que hoje nós sabemos são efeitos de transmutação energética. Saindo então de Gúbio, ele foi para um leprosário, onde ele auxiliava na higiene dos mesmos, lavando-lhes as feridas. A bondade de Deus, procurando auxiliar Francisco na sua aproximação com Jesus, permitiu um singular fenômeno. Estando Francisco em suas orações e meditações em Monte Alverne, que haviam doado para os franciscanos, viu surgirem feridas em suas mãos, nos pés, no peito, manchas roxas e negras, lembrando vivamente as chagas do Mestre. A lepra o atingira, desfigurando e cegando. Mas ele não revelou a ninguém esse fato. Porém, ao prepararem o seu corpo para o sepultamento, depararam-se com as 5 chagas. Era a noite do dia 3 de outubro de 1226. Francisco estava vestido com as roupas de sempre, a túnica remendada, a corda na cintura e descalço. Tinha aproximadamente 45 anos de idade. Assim como seu nascimento teve uma semelhança com o nascimento de Jesus, também no seu desencarne teve ferimentos que lembravam o desencarne do Mestre. O fato de todas as criaturas terem a mesma origem e o mesmo sustentáculo as torna irmãs e estabelece uma conexão entre todas elas. E a conexão que tudo une é o amor de Deus, que alicerça todo impulso de solidariedade, que vivifica e acalenta cada ser no estágio em que ele se encontra. Para Francisco, essa conexão era natural e quase espontânea, sabendo e sentindo as rotas de cada um a se desenrolarem no hálito do Criador.
procurou viver sob a direção psíquica de Jesus, empenhando-se por um mundo melhor, por meio da construção de criaturas melhores, mais conscientes e entusiasmadas pela vida. Era um pregador itinerante, imitando o Mestre. E ele ensinava sempre que, por amor a Deus, nós devemos ser os servos e súditos de toda criatura humana, que nós seremos felizes quando suportarmos o nosso próximo com as suas fraquezas. Ele também dizia: onde há caridade e sabedoria, não há medo nem ignorância. Onde há paciência e humildade, não há raiva e nem perturbação. Onde existe pobreza com alegria, não existe cobiça nem avareza. E onde há serenidade e meditação, não há inquietação. Também ele nos solicitava: sede alegres e felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência em paz. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do Pai que conta os dias, esperançoso para entrar na posse da sua herança. Exemplo de vida. Manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava nos escritos, que se expressava nos cânticos que compunha e entoava ardorosamente com os seus irmãos. Quando cantavam juntos, costumavam ouvi-los e depois chamá-los. São os menestréis de Deus. Nós vamos encontrar em 11 de agosto de 1951, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, uma mensagem de Francisco de Assis, vindo por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Entre outras coisas, vai nos dizer, abre aspas, ama sempre. É pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o mal e o sofrimento. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Avancemos. Cristo em nós, conosco, por nós, em nosso favor. E o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Procuremos então servir. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, torturando, vergastando e destruindo. Todavia, Cristo reina, e amanhã todos contemplaremos o celeste despertar. Fecha aspas. Denominado o poverello, o pobrezinho, era homem simples, humilde, buscava sempre o Cristo, era o seu modelo único. Exemplificou os princípios cristãos ao longo de sua rápida reencarnação, sempre preocupado com o seu semelhante, sempre afastado do orgulho e da vaidade. Recusava posses, o que justifica o fato de dispensar as ordens eclesiásticas, de dispensar as promoções sacras, nunca se tornando sacerdote. Ele renovou a vivência do Evangelho na sua época, enalteceu a caridade, pregou o amor à natureza, aos animais e, sobretudo, aos homens,
valorizando especialmente os mais sofridos e mais pobres. Considerava-se o menor de todos. Francisco de Assis foi um raio de luz que atravessou os séculos e continua a nos iluminar. Discípulo fiel do Mestre, sempre, em todos os momentos, conservou a serenidade, a fé em Deus e a certeza de que estamos mergulhados no pensamento divino. Há 9 séculos, o cenário social da época era dominado pela ambição, pela ganância, pela ignorância. Hoje, encontramos grande semelhança nos tumultuados dias do presente. É urgente a necessidade da humildade, do desprendimento, do exercício do amor para a conquista da liberdade interior, erradicando de vez o orgulho agressivo e o egoísmo possessivo, para que, a exemplo de Francisco, todos possam amar a mãe desvalida, o desorientado, o doente, o órfão, o idoso abandonado, o arrependido, o viciado, o indiferente, o arrogante, o sarcástico, na certeza de que todos estamos no mesmo barco, navegando no imenso oceano do amor de Deus. Que fique para a nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade do aprendizado, que a paz do sublime Galileu nos envolva por inteiro e permaneça conosco. Boa noite a todos.